aqui sobre obsessão, os princípios, na verdade, que norteiam a obsessão, né? Quando a gente está falando em obsessão, a gente está falando de influências que indivíduos exercem sobre os outros. E o Livro dos Espíritos, ele tem essa assertiva. Uma das perguntas, a questão 459, eles perguntaram aos espíritos, né, se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia mesmo. E a resposta foi essa: muito mais do que imaginais. Na verdade, de ordinário são eles que vos dirigem. Quer dizer, ordinariamente, no dia a dia, a boa parte das ideias que nós temos, boa parte das nossas ações, são eles que fazem, que sugerem para a gente, para o bom ou para o mal. E é esse o problema da obsessão, porque nós estamos sempre propensos a receber as influências ruins, né? E a gente tem que saber como se prevenir quanto a isso. Existem várias formas de se prevenir quanto a isso, né? Mas vamos entender um pouco mais do que é a obsessão. Isso, na verdade, está ficando algo tão sério e tão perceptível que a própria ciência já está começando a se interessar por isso, né? Não é mais apenas um assunto religioso. Na verdade, o próprio Código Internacional de Doenças já tem um CID, né, um código, né, para obsessão. Eles tratam por outro nome, eles tratam por possessão. Mas é o que nós entendemos como obsessão mesmo. É uma influência externa que não tem ligação com uma patologia, com algum problema de neurose ou alguma coisa do tipo. Então, a obsessão, o que é? Ela é uma influência mental negativa que um indivíduo encarnado ou desencarnado exerce sobre o outro, né? Na verdade, é mais ou menos uma sugestão hipnótica, né? Passarem ideias ao que você deve fazer. Quanto ao número de atores, o número de pessoas que estão envolvidos na obsessão, a gente divide a obsessão individual e a obsessão coletiva. A obsessão individual, ela é a obsessão de um indivíduo contra o outro, que é o mais comum. A obsessão coletiva já são grupos, né? Os exemplos assim, mais comuns são ataques às casas espíritas, em que grupos de espíritos que são ligados ao mal atingem os grupos dos trabalhadores da casa. No momento, nesse trabalho presente, a gente vai falar só sobre a obsessão individual. Quanto à intensidade do processo, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec dividiu em 3 intensidades de processo. A obsessão simples, ela é a pessoa que está sofrendo o efeito, ele não perde a noção da realidade. Na verdade, ele até percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. E geralmente são nesses casos que ele, por vontade própria, procura o centro espírita para tentar alguma ajuda. A fascinação já é um caso mais complicado. Na fascinação, na verdade, é uma obsessão mental de pensamento que os espíritos induzem no obsidiado ideias, geralmente ideias de vaidade, ideias de egoísmo, e o obsidiado ele aceita aquelas ideias como se fossem dele mesmo. Allan Kardec se preocupou muito com esse tipo de obsessão dentro do movimento espírita, porque é um caso muito comum. Subjugação, aí a pessoa que está sofrendo o ataque ele já não tem mais nenhum controle sobre si. São esses casos, por exemplo, casos de licantropia, que são casos que o obsidiado, a pessoa que está sofrendo o ataque, passa a sua vida imitando animais. É um caso que ele já perdeu totalmente a noção da realidade. Quanto à qualidade dos atores, aí a gente já vai discutir quem obsidia quem. Desencarnado para encarnado. Quando um desencarnado obsidia um encarnado. Isso daí já é o caso mais comum, é o que a gente mais vê no dia a dia e a maior quantidade, provavelmente é o mais comum de acontecer mesmo, né? Na verdade, isso é facilitado por quê? Porque o desencarnado, o espírito desencarnado, ele está livre das amarras materiais mesmo, né? Que seguram ele em determinados espaços.
Então ele pode seguir desencarnado em qualquer lugar, ele tem a ação facilitada. Encarnado para encarnado. Encarnado para encarnado tem, ele existe muito em função das relações de poder que existem entre a sociedade. Então é aquele chefe tirano, aquela mãe que tiraniza os filhos, aquele pai que tiraniza os filhos. São casos muito comuns, né? E a gente vê, às vezes, em casos, existem muitos casos de filhos que nascem em determinadas famílias que eram antigos obsessores dos pais para resgatar essa história, né? E a gente vê muito disso, né? De filhos que não se dão bem com os pais, de pais que são ausentes, né? E a gente vê isso com muita tristeza. Realmente isso é uma coisa muito triste, mas isso é uma oportunidade valiosa. Por quê? Os dois estão em pé de igualdade, os dois estão encarnados, estão próximos um do outro. É uma chance muito grande que eles têm de se juntar e de resolver a sua vida e de seguir em frente na sua evolução. Desencarnado para desencarnado. Lógico que os laços que nos ligam à vida, quando a gente perde eles, a gente não perde todo o nosso egoísmo, todos os nossos problemas, não é assim tão automático. No livro do André Luiz, Nosso Lar, e também no filme, quem viu o filme também viu, que o André Luiz ele passou muitos anos sendo obsidiado por desencarnados que chamavam ele de suicida. É esse o caso. Encarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado parece muito estranho, né? Um encarnado, a pessoa que está aqui viva, né, nessa encarnação presente, está obsidiando alguém que já morreu. Mas isso é muito comum em casos de família. Às vezes aquela pessoa que morre, a família não se conforma de jeito nenhum, problemas de herança também geram muito disso. Também no livro Nosso Lar, o André Luiz ele conta uma história de um senhor que faleceu e eles, num plano espiritual, eles não conseguiam dar sossego para ele, porque a família toda dele estava muito preocupada com a situação presente de vida delas, sem aquela pessoa que era o arrimo de família deles. E aí, ironicamente, a ideia que eles tiveram para resolver a situação e dar algum sossego para o desencarnado foi aumentar a quantidade de problemas dos encarnados, porque assim eles tinham mais com o que se preocupar. Autoobsessão. Autoobsessão é muito comum também. Hipocondria é um caso de autoobsessão. Você alimenta uma ideia em si mesmo que está normalmente errada, né? E você vive em cima daquela ideia. É um caso muito complicado, né? Por quê? Porque, de alguma forma, quando você faz esse tipo de coisa, você está enfraquecendo o seu modo de pensar. E aí você está abrindo a guarda para outros tipos de obsessão, para algum ente desencarnado que tem alguma pendência com você e ele vai te atingir nessa fraqueza. Obsessão recíproca. Obsessão recíproca, a gente vê muitos casos assim de casamentos, né, que são assim, né? Em família também se vê muito, né? As pessoas se destroem mutuamente, né? E é muito triste de ver isso. No livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, ele fala de um fato assim: era uma obsessão recíproca de um desencarnado para uma encarnada. Ele faleceu só que ele era apaixonado por ela e ele obsidiava ela o tempo todo. Ela foi procurar um centro espírita e ela realmente conseguiram, de alguma forma, numa sessão de desobsessão, conversar com o espírito e mandar ele para algum hospital, para ele ser ajudado. E ele realmente foi. Só que aí, quando eles estavam saindo da reunião, os espíritos, né, que estavam auxiliando ali, quando saíram da reunião, eles foram chamados para ir às pressas para o hospital, porque ele estava numa situação terrível. Mas a situação terrível não foi porque ele queria sair, foi porque a irmã encarnada, quando foi dormir, ela, livre dos lembres por causa do sono, né, e nos sonhos ela começou a clamar por ele. Ou seja, ela manteve aquela ligação, que deveria ser de alguma forma quebrada.
Aí o livro dos médiuns, né, o próprio Allan Kardec, ele fala isso, né? Na verdade, o grande problema, né, a gente não consegue se livrar de um problema quando a gente se comprar nesse problema. Então ele fala isso, que as nossas imperfeições morais que dão abertura para as ações dos espíritos obsessores, né? E o melhor meio de você se livrar das influências ruins é pela prática do bem no seu dia a dia. Só que aí a gente tem que tomar um grande cuidado. A gente não pode colocar no mundo espiritual todos os problemas, né? Allan Kardec colocou isso no livro dos médiuns, né? Que não se atribua uma ação direta dos espíritos a todas as contrariedades na vida. Nesse livro, quando ele dá esse exemplo, quando ele fala isso, ele dá um exemplo, porque o Allan Kardec, o trabalho dele era o seguinte: ele ia de cidade em cidade, juntava um grupo de pessoas afins, intelectuais, que eram médiuns também, e faziam perguntas para os espíritos e tal. Eventualmente, eles também recebiam consultas das pessoas da cidade. E ele foi procurado por um senhor que era um fazendeiro, que estava tendo problemas com a colheita dele anos e anos, né? Que não crescia nada, de jeito nenhum. E aí ele acreditava isso a influência de maus espíritos. Aí eles foram perguntar para os espíritos e a resposta dos espíritos foram que, na verdade, não tinha nada de maus espíritos. Na verdade, o único problema é que o pasto dele estava todo infectado e não tinha como crescer nada ali. E ele não queria consertar porque custava muito dinheiro. Então, temos que saber identificar bem o que é problema nosso e o que não é. O processo obsessivo ele é extremamente complexo, né? Ele pode ser instalado de várias formas, ora por ideias fixas, ora por ideias, ora por aumentar o efeito de algumas doenças em nós, né? No caso da Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela conta um caso interessante, que é um caso de comorbidade, que é um caso que junta, e que é mais comum, junta os problemas realmente de obsessão da pessoa com problemas físicos, né? Ela fala de uma senhora que desenvolveu um quadro misto de obsessão e epilepsia. Sempre que ela tinha os ataques de obsessão, eles aumentavam os ataques de epilepsia dela. Na época ela foi encaminhada a um neurologista também, tinha um neurologista que fazia parte lá do centro e ele aceitou tratar ela e ele medicou ela. Ela começou a tomar o remédio e, além disso, ela começou a fazer o tratamento espiritual e começou a fazer efeito muito bem. Até que uma hora, influenciada pelos obsessores, ela parou de tomar o remédio. Quando parou de tomar o remédio, os efeitos, obviamente, voltaram. Quando os efeitos voltaram, ela ficou desencantada e largou o centro espírita. Então, só que, para que o ciclo obsessivo seja rompido, só existe uma coisa: é só o entendimento entre os seres. Só quando os seres se entendem, se compreendem mutuamente, entendem quais são os problemas, o que eles têm que quitar nessa vida. Quando eles percebem isso, eles conseguem romper esse ciclo obsessivo. A obsessão, ela pode se dar, e aí aqui a gente começa a perceber quando a gente está tendo algum problema. Ela pode se dar por manipulação de ideias ou manipulação de energias. Casos mais comuns de manipulação de ideias são parasitoses espirituais. Parasita, na biologia, a gente conceitua um ser que vive usando as forças, tirando as forças que precisa de outro ser. De uma certa forma, é uma doença, né? Todas as parasitoses numa pessoa criam doenças, né? E a parasitose espiritual são espíritos que perseguem os encarnados para conseguir, na verdade, conseguir sobras
dos vícios materiais que esses encarnados têm. Álcool, fumo, drogas. Então dizem, tem um livro do Eliseu Rilati que ele fala que um ambiente, né, que ele chegou a ver mediunicamente, né, um ambiente de um bar é um ambiente repleto de seres desencarnados que ficavam em torno dos encarnados, fazendo com que eles bebessem mais para poder tirar o seu quinhão de álcool, né? Larvas mentais são ideias que são implantadas na cabeça de uma pessoa, de que ela está doente, de que ela tem que se vingar de alguém. Essas várias ideias negativas. Essas ideias negativas, elas vão enfraquecendo cada vez mais a pessoa. Chega uma hora que ela já perde os amigos, perde tudo, né? Manipulação de energias. Manipulação de energias, os ovoides, o que eles são? Eles são seres, só que são seres que, por algum modo, eles ficaram parados na evolução. Então eles não têm livre-arbítrio, eles não têm vontade própria. A única coisa que eles fazem é, quando ligados a um encarnado, a uma pessoa, eles puxam toda a energia dessa pessoa. Então a pessoa se sente fraca, se sente cansada e não sabe o porquê. Na verdade, pode ser por isso. Quando a gente fala de obsessão, e quando a gente olha, percebe caso a caso, a gente consegue ver que existem apenas dois princípios que norteiam a obsessão. E quando a gente conseguir entender esses dois princípios, a gente vai conseguir se livrar do problema não com facilidade, mas pelo menos com algum tipo de paz, né? O princípio da afinidade é o primeiro desses dois princípios, que diz que em processos de obsessão individual, o obsessor e o obsidiado eles estão sempre ligados entre si por laços de afinidade, que vêm dessa encarnação ou de encarnações passadas. Então não acontece de uma pessoa, no espírito, de uma certa forma, começar a obsidiar uma pessoa se nunca teve travando nenhum contato. Porque, na verdade, para o espírito que está obsediando alguém, ele não está obsediando apenas, na maior parte das vezes, ele não está obsediando porque ele é mau. Ele está obsediando porque ele está vendo ali uma expressão de justiça, porque ele está cobrando alguma coisa. Nessa cobrança que começam a vir os problemas. E o princípio da responsabilidade. Esse que é o mais importante da gente entender quando a gente pensa na cura. No processo de obsessão individual, a responsabilidade da cura deve partir sempre do obsidiado, sempre da pessoa que está sofrendo o ataque. Não estou tirando aqui toda a ajuda, que é uma ajuda valiosa, que o centro espírita dá, que a família dá, que os amigos dão. Não, essa ajuda sempre é bem-vinda e sempre vai ser necessária. Só que, se o obsidiado não perceber que ele está com algum problema sério e se ele não tiver totalmente ligado à vontade de se curar, ele não vai conseguir de jeito nenhum. No caso, esse caso, para a gente entender bem esses dois fatos, né, tem um outro exemplo. Né, em Obsessão e Desobsessão, a Sueli Schubert narra o fato de uma senhora que era uma senhora muito ativa dentro do centro espírita onde ela trabalhava na mesa mediúnica, etc. e tal, mas era obsidiada. E depois de muitos anos, numa sessão de desobsessão, eles conseguiram ter contato com o obsessor dela. E esse obsessor disse que, na verdade, ele já tinha sido tratado e estava querendo só se comunicar com ela. E na comunicação ele falou o seguinte, que, na verdade, numa vida anterior, ele tinha sido escravo dela e ela tinha deixado ele morrer, trancado, sem comida, por alguma falha que ele tinha feito. E ele disse que ele como espírito, ele já tinha perdoado ela e tudo, e ele ia liberar ela, mas ela também tinha que pedir perdão. E nessa hora ela falou que não tem, primeiro que eu fui agredida, segundo que eu não posso pedir perdão para uma pessoa inferior a mim. E ela deu para perceber aí duas coisas. Em primeiro lugar, eles estavam ligados entre si.
não era uma obsessão à toa, não existe isso. Mas ela não estava, apesar dos anos vividos em casa espírita, etc e tal, ela não estava preparada ainda para a cura dela. Então diz que ela continuou tendo os mesmos problemas, né? Quando a gente fala que deve partir da gente, a gente tem que entender uma coisa. Tem uma coisa que a gente tem que entender, que o foco que o mundo dos espíritos tem com a nossa vida e o foco que nós temos com a nossa vida são ligeiramente diferentes. E o momento que a gente conseguir perceber isso, a gente vai ver que muita coisa na nossa vida que a gente acha que é injusto, não é injusto. Na verdade, é uma decorrência normal da vida. Quando a gente está tendo algum problema desse tipo, de obsessão, o doente principalmente, e principalmente o doente que vem na casa espírita só para ser curado, né, não tem o conhecimento, na verdade o que ele quer é chegar aqui e ter o seu obsessor retirado, o seu problema retirado e pronto, ir para casa e resolver os problemas dele. É compreensível essa visão, porque é ele que está sofrendo os efeitos maléficos. Só que, na verdade, o foco do mundo dos espíritos, no caso, sempre tem um grupo de espíritos preparado para ajudar aquela pessoa. Mas o foco daquele grupo de espíritos não é apenas resolver o problema deles. Lógico, vai fazer o possível para deixar a vida dele mais tranquila. Mas o foco real dele é a evolução dos dois seres, tanto do obsessor quanto do obsidiado. Então, enquanto os dois não entrarem num acordo, o problema não vai ser sanado. E aí, quando se fala nisso, né, nos domínios da mediunidade, tem esse caso, né, que são dois espíritos conversando sobre um caso de obsessão que era muito doloroso, né? E um deles, né, o aluno, né, preocupado com aquela pessoa que estava sofrendo, falou isso: por que não separar de vez o algoz da vítima? Provavelmente os espíritos conseguiriam fazer isso, se fosse necessário, se quisessem. Mas o professor explicou isso. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade, não há dor sem razão. Agora nós vamos falar aqui do que a gente pode fazer para se prevenir dos problemas de obsessão e, quando tem um problema de obsessão, conseguir resolver esse problema. A prece. A prece é importantíssima no nosso dia a dia. Nos casos de obsessão, ela é muito importante porque, eu falei no começo, né, que na verdade a obsessão está ligado a você ter ligação com os pensamentos ruins e com os pensamentos de espíritos inferiores. A prece nos liga aos espíritos do outro quinhão, os espíritos de pensamentos superiores. Outra coisa é que na hora da prece a gente consegue se livrar naquele exato momento, né, daqueles espíritos que estão fazendo algo de errado, né? Ação do pensamento. Tem um dos primeiros escritores do Espiritismo, né, se chama Gozano, Ernesto Gozano. E ele fala muito sobre a ação do pensamento. A ação do pensamento também está ligada à prece. A ação do pensamento é o seguinte: o que o Ernesto Gozano conseguiu descobrir em seus estudos e suas pesquisas é que a humanidade tinha uma visão científica, tinha uma visão errada de como é a ligação entre o cérebro e o pensamento. Na verdade, a ciência mudou bem essa visão e hoje a gente tem uma visão um pouco mais próxima do Ernesto Gozano. Mas na época, 100, 150 anos atrás, a ideia da ciência era de que o cérebro conformava o pensamento, que as pessoas tinham aqueles pensamentos que elas tinham porque o cérebro dela estava preparado para aquilo. E o Ernesto Gozano dizia que não, que é o contrário, são nossos pensamentos que conformam o nosso cérebro. De acordo com o que a gente pensar, a gente vai conformar o nosso cérebro. E o cérebro faz a ligação entre o corpo e o espírito, né?
tendo pensamentos bons, a gente vai atrair coisas boas. Tendo pensamentos ruins, a gente vai atrair coisas ruins. No Evangelho das Recordações, o Eliseu Rigonati, ele dá uma receita, né? Ele fala: tenha constantemente pensamentos puros, pensamentos de amor, pensamentos construtivos. Desculpe incessantemente. Tenha o seu momento diário de oração. Você não precisa orar por você. Ore pelos outros. E o que você desejar aos outros, você receberá, pois é da lei. Essa lei é a lei da causa e efeito. Se você pensar o bem do outro, você vai receber o mesmo em troca. Evangelho no lar. O Evangelho no lar, a gente já falou várias vezes, já tiveram outras palestras aqui sobre isso, né? E é importantíssimo, né? Importantíssimo porque ele liga as pessoas daquela casa nas ideias comuns, nas ideias boas, né? Nas ideias da lei de Deus. Só que no caso de uma pessoa que está sendo auxiliada, essa importância é muito maior. É tão grande essa importância que a pessoa que está tendo uma influência grande, ela deve fazer o Evangelho diariamente. Tem até uma história do Chico Xavier sobre isso, né? Um rapaz procurou ele, estava com alguns problemas, e o Chico falou para ele fazer em casa o Evangelho, porque ia melhorar um pouco. E passou 2, 3 meses, ele foi novamente lá conversar com o Chico, e ele falou que eu marquei toda quarta-feira para fazer o Evangelho. E toda quarta-feira, no horário do Evangelho, acontece alguma coisa. As crianças brigam, começa o telefone não para de tocar, vem o vizinho, bate na porta. Não é o momento de eu trocar o dia. Aí o Chico falou: não troca o dia, porque trocar o dia não vai adiantar. Mantém o Evangelho no mesmo dia, e nos outros dias vocês se juntam para fazer um Evangelho mais informal, apenas para rezar juntos. Não tem obsessor que seja tão persistente. Reforma íntima. Quando falamos de reforma íntima, o maior exemplo que eu consigo guardar é o Paulo de Tarso, né? E o Emmanuel, no livro, ele fala numa história, porque quando falam da conversão do Paulo de Tarso, ele ficou cego e depois voltou à visão, né? E quando voltou à visão, na Bíblia fala que como que caíram-lhe umas escamas dos olhos. E o Emmanuel fala isso. Na verdade, nós todos estamos cobertos de escama, não é só os olhos, né? Como que a gente faz essa nossa reforma íntima, né? Isso é o nosso trabalho do dia a dia, né? É o trabalho do dia a dia. Mas a gente tem também o exemplo do Paulo de Tarso, né? A partir do momento que ele reteve a visão, ele se converteu totalmente à causa de Cristo. Deixou toda a sua vida ligada a isso. É um exemplo radical? É um exemplo radical. Nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Mas a gente tem que dar passo a passo. Agir na caridade. Isso é imprescindível. Quando a pessoa percebe que está tendo algum problema quanto à obsessão, procura a casa espírita. Geralmente as casas espíritas têm trabalho na caridade. Se não tiver, procure algum hospital. O que não faltam são instituições precisando. Agir na caridade ajuda de duas formas. Primeira forma, o obsessor percebe que você está mudando. Não vai perceber no primeiro dia, não vai perceber no segundo dia, mas com o tempo ele vai perceber que você está mudando. E ele não vai mais identificar você com aquela pessoa que fez mal para ele numa encarnação passada. Agora, eu acho que o mais importante é que agir na caridade dá um auxílio presente, na hora. Você, quando age na caridade, você começa a compartilhar a dor. Quando você compartilha a dor fica menor. Tanto a sua quanto daquela pessoa que você está ajudando. A dor fica menor e você percebe que às vezes os seus problemas não são tão grandes, né? Tem pessoas com problemas muito maiores do que você, sem ninguém ajudar, né? Então, agir na caridade é imprescindível. Fluidoterapia. Fluidoterapia é tomar aquele passe energético ou até aquele passe curativo, trabalho com água e tal, e é importantíssimo sim. Mas ele é importante porque ele equilibra as suas energias. Só equilibra as suas energias.
Apenas a fluidoterapia, sem os outros passos, ela não vai se adiantar para grande coisa. Então, na verdade, a gente tem que fazer um trabalho geral. Aí tem uma dúvida, assim, como eu falei que o problema maior é do obsidiado e é uma autocura, né? Então, por que os espíritos ajudam, né? Ou por que a casa espírita ajuda, né? Não seria o caso de apenas ensinar aquela pessoa como andar no caminho reto, dar um livro, alguma coisa, e deixar ela as suas próprias forças? Isso daí é uma dúvida que pode surgir. Mas isso é uma prova de como, às vezes, um pensamento lógico pode trazer por trás uma intenção muito egoísta, né? E aí, nesse livro dos Domínios da Mediunidade, o mestre Aulos fala isso, né? Ele fala que é uma mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Na verdade, a gente tem que ajudar, sim. Por que a gente tem que ajudar? Porque todos nós estamos subordinados num mundo de provas e expiações, todos nós estamos juntos. Então, a evolução, ela tem que partir de todos nós juntos. A evolução ela é individual, mas a obra total mesmo, ela é coletiva, todos nós juntos. Então, eu tenho responsabilidade com quem está na minha família, eu tenho responsabilidade com meus amigos, eu tenho responsabilidade com o meu chefe, que é repressor, eu tenho responsabilidades com minha mãe, que me trata de uma forma que eu não queria que me tratasse às vezes, mas eu tenho sempre essa responsabilidade. E aí tem o outro lado. Como que a gente... Tudo que a gente falou anteriormente é para a gente se curar de um problema de obsessão. Mas aí tem o outro lado. Como a gente está comprometido com a evolução, a gente tem que se precaver de estar do outro lado, né? De se tornar obsessor no futuro. E como que a gente pode não se tornar um obsessor, né? Todas aquelas coisas que eu falei anteriormente funcionam, servem do mesmo jeito. Fazer a reforma íntima, prece, o evangelho no lar, tudo funciona. Além disso, tem também o desapego. O desapego é importantíssimo. Durante toda a nossa vida, a gente cria vínculos com coisas, com pessoas, com títulos. Esses vínculos, eles não são desimportantes, não, de jeito nenhum. Eles de certa forma, eles ajudam a formar o nosso caráter. E eu também não estou falando aqui, ninguém vai falar, que é questão de você deixar para lá, de você não ter cuidado com suas coisas, não ter cuidado com as pessoas que vivem com você. Pelo contrário, você tem que ter muito cuidado com os relacionamentos. Só que a gente tem que perceber que tem uma hora que aquilo ali não existe mais, que aquilo lá passou para frente. A gente perde coisas, né? A vida toda, né? A gente deixa de ter contatos com pessoas, familiares nossos morrem que a gente não queria de jeito nenhum, e a gente tem que ter algum desapego contra isso. Se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver que tinha muitas coisas que eram muito importantes para nós há 10, 20 anos atrás, a gente perdeu e a gente sobreviveu muito bem a isso. Então, a gente tem que perceber isso. Toda essa vida, toda a nossa vida, tudo que nós estamos colhendo hoje por aqui, tirando nossa reforma íntima, tirando o que nós aprendemos, todas as coisas materiais, elas são transitórias. A gente vai e elas vão ficar. Mais cedo ou mais tarde elas vão ficar. E aí, essa senhora, ela é uma poetisa americana do século XX. Muitos críticos consideram ela, Elizabeth Bishop, a maior poetisa americana do século XX. E ela escreveu um poema sobre desapego, que é muito bom. É uma arte o nome. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém o cio e acidente, de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, aceite austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente, a arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império, que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade dele, mas não é nada sério.
Mesmo perder você, a voz, o riso, o tédio que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério. Por muito que pareça, escreva isso, muito sério. Todos nós vamos perdendo na vida coisas que são muito importantes, mas a gente tem que começar a pensar no que importa. O que importa a gente manter conosco e o que não importa, o que é transitório. É difícil da gente responder isso, mas o Evangelho de Lucas traz uma possível resposta. Cristo andava com seus apóstolos, né, de aldeia em aldeia, e ia pregando, e cada lugar que ele parava numa casa, escolhia uma casa para ficar. E aconteceu que numa determinada aldeia que eles foram, eles ficaram numa casa de duas irmãs, Marta e Maria. E as irmãs, elas começaram, e a Marta, ele sentou com os discípulos em torno e começou a pregar. E a Marta começou a arrumar a casa, a ver comida, a ver alimentação, não sei o que e tal, e Maria sentou e ficou ouvindo. E Marta continuou trabalhando, e Maria lá ouvindo, embevecida, o que Cristo estava falando. E aí Marta foi lá, uma hora se sentiu incomodada, e foi lá para Cristo e falou: Cristo, veja mestre, eu estou aqui trabalhando, estou atarefada, e a Maria está parada aqui, apenas olhando você. Fala para ela fazer alguma coisa também, me ajudar. E Cristo falou para ela: Marta, Marta, vocês duas estão muito atarefadas, só que Maria está atarefada com o que importa. Então, a mensagem que eu deixo: vamos começar a nos preocupar com o que realmente importa.